Bom, o apadrinhamento afetivo é um programa para crianças e adolescentes que vivem em instituições de acolhimento ou incluídos em família acolhedora, com o objetivo de desenvolver, de promover vínculos afetivos seguros e duradouros entre eles e pessoas da comunidade que se dispõem a serem padrinhos ou madrinhas. Bom, o apadrinhamento afetivo, ele não visa a filiação ou a parentalidade. A adoção é para ser pai, é para ser mãe de uma criança que teve seu poder familiar destituído. O apadrinhamento afetivo vai facilitar um encontro entre crianças e adolescentes e pessoas da comunidade para uma amizade, essa pessoa se tornará uma pessoa de referência na sua vida, além da instituição de acolhimento, além dos cuidadores, além dos coordenadores, mas ela não vai morar, não é guarda, né? O padrinho e a madrinha ele não recebe a guarda, ela não é responsável pela criança no sentido de guarda. O guardião continua sendo a instituição de acolhimento. A adoção é para ser pai, para ser mãe, é para ser família. Chegam na instituição porque tiveram seus laços rompidos com pessoas da confiança deles. Eram pessoas que deveriam cuidar e não cuidaram. Por N motivos, pode ser por doenças, pode ser por outras questões, né? Essas crianças foram para acolhimento. Diz a lei que essa criança e esse adolescente só pode ficar 2 anos numa instituição. Porém, nem sempre isso acontece, né? Então a criança, ela teve seus laços rompidos lá com a sua família de origem, com a sua escola, com a sua comunidade. Quando ela chega na instituição, muitas vezes ela não consegue ficar muito tempo com um único cuidador. São a equipe técnica da instituição, a equipe técnica da vara da infância, são conselheiros tutelares, são várias pessoas que vão se envolvendo com a criança e com o adolescente. Nesse período, a criança vai aprendendo uma coisa, a não se vincular, ou seja, porque cada vez que ela tem um vínculo, isso é rompido. Então, assim, na medida que ela aprende isso, ela se torna uma criança reservada, né? Aparentemente não. Aparentemente ela se doa mais. Por quê? Porque todas as pessoas que chegam numa instituição, ela dá os braços. Ela pode ir, ela pode conversar. Porém, na hora que ela realmente vai se vincular mais, ela se afasta. Por quê? Porque ela, de fato, as pessoas passam na vida dela. Elas não se vinculam a ela. Ela fica com medo. Ela fica com medo. Por quê? Porque aquele que deveria cuidar não cuidou, por que você agora vem cuidar? Sem falar que a maioria das crianças, pra você ter uma ideia, elas convivem com tios e tias. Então são tios, não são pessoas de referência. Então, nisso a criança vai diminuindo a sua autoestima, vai diminuindo as suas relações com o aprendizado. Tanto que a maioria das crianças e adolescentes tem um nível muito baixo de escolaridade, né? Eles estão bem atrasados. Então, a gente acredita que tendo uma pessoa de referência na vida dessa criança, uma pessoa vai fazer a diferença, né? Então, o padrinho ou a madrinha, ele não pode ser mais um que frequenta a instituição. Ele tem que ser o padrinho, ou a madrinha, ou o João, ou a Laura, ou o José. Por quê? Porque ele precisa ter um nome. Quando isso está muito claro do papel de cada um, o papel da família, o papel do padrinho e madrinha, o papel da criança, os papéis da instituição de acolhimento, isso não é tão difícil de fazer a criança compreender e os padrinhos também. Tem toda uma preparação para esse apadrinhamento, por isso que não é tão fácil do ponto de vista do aconchego. Embora seja fácil, é só doação de afeto e de tempo para essa criança e adolescente, essas pessoas precisam estar preparadas para serem padrinhos e madrinhas. Elas precisam saber por quê eu quero ser um padrinho ou uma madrinha de uma criança. Quais as motivações me levam para uma instituição de acolhimento e escolher uma criança que está lá para ser meu afilhado? Quais são as minhas expectativas com o programa? Que tempo disponível eu tenho para eles? Então essas pessoas que se inscrevem para padrinhos e madrinhas, elas precisam ter mais do que vontade de ser solidário, né? Elas precisam realmente conhecer a si mesma
para poder se entregar para uma criança e um adolescente. Então é preciso que faça o curso, né? Nesse curso a gente trabalha vários temas, né, de desenvolvimento da criança, sobre vínculos, sobre limites, sobre o papel de cada um. Por outro lado, as crianças e os adolescentes também são preparados para o programa. Então nós fazemos encontros com eles para explicar o que é o programa do apadrinhamento, o que é um padrinho, o que é uma madrinha e o que é adoção e o que é um colaborador.